Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia, é perfeitamente possível uma pessoa passar um tempo como se fosse crente em Jesus e depois simplesmente abandonar essa fé em Jesus Cristo. Há muitos exemplos na Bíblia, eu cito alguns. Judas, ele esteve com Jesus durante 3 anos, ouviu as palavras de Jesus, andou com ele, fez inclusive milagres juntamente com os demais apóstolos, mas na verdade ele não era de Deus e no final ele apostatou. Esse é o nome que se dá à pessoa que se desvia da verdade depois de ter conhecido a verdade. Paulo fala de 3 pessoas que pertenciam à igreja, talvez algumas delas tenham entrado na igreja através do ministério de Paulo, mas que depois saíram da igreja e se viraram contra o próprio apóstolo Paulo. Ele menciona Himeneu e Alexandre na sua primeira carta a Timóteo, e na segunda ele se refere ainda a Fileto. Na segunda carta a Timóteo, ele também menciona que Alexandre o latueiro lhe causou muitos males. Se esse é o mesmo Alexandre da primeira de Timóteo, era alguém que era líder da igreja, que saiu da igreja, se revoltou contra o cristianismo, abandonou as verdades cristãs e passou a pregar contra o evangelho de Jesus e a perseguir o apóstolo Paulo. Paulo também menciona Demas na sua segunda carta a Timóteo e se refere a Demas dizendo assim: Demas, amando o presente mundo, me abandonou e se foi. É outro caso de uma pessoa que durante muito tempo esteve com Paulo, foi até um colaborador de Paulo, mas que numa certa altura simplesmente abandona o evangelho e vai embora. Na primeira carta de João, nós encontramos a referência de João a falsos profetas, e João diz assim: eles saíram de nós. Eles saíram de nós. Eram membros das igrejas, líderes das igrejas, frequentaram aquelas igrejas durante um tempo, quem sabe pregaram aquelas verdades durante um tempo, mas depois simplesmente abandonaram. Há casos conhecidos na história da igreja, no período pós-apostólico, há referências a Juliano apóstata e outros líderes que durante muitos anos eram pregadores do evangelho e de repente abandonaram a fé e se voltaram contra aquela fé que um dia pregaram. Mais recentemente, a história é triste de William Barclay, um professor de teologia que escreveu comentários sobre todos os livros do Novo Testamento, um mestre em grego, os comentários dele muito apreciados, mas no fim da vida, ele, na sua autobiografia, ele confessa que ele era agnóstico, ele nem sabia de fato se Deus existia. Ele passou todo aquele tempo como cristão, mas na verdade ele agora estava assumindo quase que um ateísmo. Uma pessoa que me encorajou muito a ir para o seminário foi um pastor muito famoso em Recife, que era muito popular e que as pessoas gostavam de ouvir. Era um grande pregador, atraía multidões. Não muito tempo depois que ele me convenceu a entrar no seminário, ele largou a mulher, os filhos, largou o cristianismo e foi ganhar a vida ensinando inglês até o dia de hoje.
e hoje nega tudo o que ele pregou durante sua vida toda. Ontem eu recebi uma foto da minha turma de seminário. Me formei em 1983, minha turma tinha uns 30 a 40 alunos. E eu fui olhando as fotografias, o rosto dos meus colegas de turma e me lembrando deles, e contei vários deles que terminaram o seminário, entraram no pastorado, exerceram o ministério durante um tempo e já não são mais cristãos hoje. Negaram completamente a fé, abandonaram o evangelho e foram embora. Há vários motivos para a apostasia, que é você conhecer a verdade e abandoná-la. Tem pessoas que se desiludem com Deus. Elas esperavam de Deus alguma coisa, algum benefício material, ou então sofreram algum trauma, algum acidente, perderam um filho, uma filha, marido, esposo, um ente querido, e aí se desiludiu com Deus e simplesmente virou as costas e foi embora. Outros sempre foram fracos em tudo que fizeram. Nunca tiveram raiz, pessoas inconstantes, instáveis, que mudam de opinião. Outros amaram o dinheiro mais do que a Deus, é o caso de Himeneu, Alexandre e Fileto. Outras passaram a amar o mundo mais do que a Deus, como Demas. Outros tiveram problemas morais, caíram, e geralmente essa queda é na área do sexo. Outros simplesmente deixaram a incredulidade entrar no seu coração. A carta aos Hebreus, que nós estamos estudando já há um tempo, foi escrita com o objetivo de impedir que isso acontecesse com judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam agora passando por muitas perseguições e que estavam tentados então a abandonar a fé em Jesus e voltar à antiga religião do cristianismo, religião do judaísmo. O nosso autor aqui, que nós não sabemos quem é, ele tenta segurar aqueles crentes. E eu preciso dizer que quando eu falo crente ou cristãos e que eles se tinham convertido, eu estou falando no aspecto externo, porque o coração só quem sabe é Deus. Eles tomaram a decisão, eles entraram na igreja, eles se batizaram, participaram da ceia, professavam o cristianismo, mas só Deus sabe a sinceridade e a verdade desses atos. Então, como nós não sabemos, eu estou me referindo ao aspecto comunitário, geral. Todos eles eram cristãos professos. Se eram cristãos verdadeiros, só Deus sabe. Mas o que essa carta tenta fazer é evitar que aquela comunidade de judeus convertidos ou que se diziam crentes em Jesus abandonassem a fé e voltassem à sua antiga religião. O nosso autor emprega vários argumentos aqui na carta. Ele fala da superioridade do cristianismo, ele fala que a antiga aliança já passou, ele fala que o judaísmo ele não era apenas uma sombra, um tipo, mas o que Deus estava planejando mesmo desde o início era a vinda de Jesus, seu filho, e agora se abandonassem Jesus e voltassem para o judaísmo, eles estariam abandonando a revelação final e maior de Deus por aquilo que era provisório, aquilo que era secundário e passageiro. A nossa última mensagem, que foi no capítulo 10, do verso 19, do verso 1 até o verso 25, nós vimos 3 exortações que o nosso autor faz aos seus leitores. Primeiro, que se aproximem de Deus com sincero coração, no meio de todas as lutas que eles estavam passando, capítulo 10, verso 22. Segundo, que ficassem firmes na fé, sem deixar que as circunstâncias e a perseguição os demovessem daquela fé, capítulo 10, verso 23. E que eles se exortassem mutuamente para fazer o bem e para permanecer firmes, 10 de 24 a 25, o verso 25 especialmente ele diz, não deixem de se congregar, não deixem de participar das reuniões da igreja, porque lá vocês encontrarão apoio mútuo, vocês serão exortados mutuamente, e isso vai significar encorajamento para que vocês permaneçam firmes na fé. Hoje nós veremos mais um argumento da carta aos Hebreus contra a apostasia, e que é o juízo nas mãos do Deus vivo. Ou seja, o apóstata, ele sofrerá, ele cairá nas mãos do Deus vivo. E ele termina dizendo que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo.
E é o que acontece com os apóstatas. Vamos então ao nosso texto. Aqui nós temos 4 partes nessa passagem. Na primeira, o nosso autor mostra a gravidade do pecado da apostasia, está no verso 26. Depois ele mostra o terrível destino que aguarda o apóstata, final do verso 26 e verso 27. Depois ele fala da seriedade do pecado de apostasia, fazendo uma comparação com a apostasia no Antigo Testamento. E por último, ele faz uma descrição do caráter vingador de Deus. Deus não é um Deus que olha para essas coisas de maneira superficial. Deus leva muito a sério esse tipo de coisa. Então, são 4 partes. Vamos começar, então, com o verso 26, quando o nosso autor diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui a descrição do pecado da apostasia. Eu preciso dizer, logo de saída, que a carta aos Hebreus não está aqui se referindo aos pecados que as pessoas cometem depois que elas se tornam crentes. Porque mesmo depois de crentes, depois de professarmos a fé em Jesus, nós ainda tropeçamos em muitas coisas. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do pecado voluntário, deliberado, proposital, de alguém que, depois de ter conhecido a verdade, abandona essa verdade. Não se refere aos crentes que caem em pecado, se entristecem, se arrependem, se sentem mal, pedem perdão a Deus, se levantam e continuam. Isso é outro assunto. O que ele está dizendo aqui é uma coisa, ele se refere aqui a uma coisa muito pior, muito pior. O que é há de tão terrível nesse pecado, a ponto dele, no final dessa passagem, dizer que estas pessoas vão cair nas mãos do Deus vivo e que isso é uma coisa horrível? Primeiro, porque isso aqui é uma atitude contínua e não um ato isolado. Ele diz no verso 26, se vivermos em pecado. Não está falando do pecado ocasional, que eu já mencionei, nos quais nós incorremos durante nossa vida. Mas é uma vida em pecado, é uma atitude, é uma maneira de viver e de ser, que é marcada pelo pecado. E esse pecado não é um pecado que foi cometido sem querer, mas ele diz no verso 26, se vivermos deliberadamente, ou seja, é algo que é feito de propósito, intencional. E mais, em terceiro lugar, depois de ter, ainda verso 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Então, é importante perceber a que pecado, então, o nosso autor se refere. Se refere às pessoas que, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, elas ouviram o Evangelho, ouviram a respeito de Cristo, elas aceitaram aquilo, se batizaram, participaram da ceia, participaram da igreja, ou seja, elas tiveram não só o pleno conhecimento da verdade, mas a experiência de viver na comunidade da verdade. E uma vez feito isso, elas viraram as costas para isso, abandonaram a verdade e fizeram isso de maneira proposital, deliberada. Elas sabiam o que estavam fazendo. E passaram a viver então nesse estado de incredulidade, rebelião, revolta contra Deus. É isso que a Bíblia chama de apostasia. Apostasia. Segundo lugar, o nosso autor mostra o destino terrível que aguarda os apóstatas. O que é que vai acontecer com os apóstatas? São 2 coisas que ele diz aqui no verso 26, uma, e no verso 27 outra. No verso 26, no final desse verso, ele diz assim: já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta sacrifício pelos pecados. No caso, por esse pecado em particular, já não tem mais sacrifício para ele, sacrifício que possa pagar esse pecado, que possa anular esse pecado e servir de base para o perdão, porque os pecados, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, feitos em Israel, eles já haviam cessado. Se aquele judeu que creu em Jesus e creu no sacrifício de Jesus, ou pelo menos disse que creu,
foi batizado em nome de Jesus e tinha alguma expectativa de ser perdoado, ele abandona aquilo e volta para a sua antiga religião, onde lá no templo de Jerusalém os animais eram sacrificados, aqueles sacrifícios já não tinham mais valor, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito, que foi o sacrifício de Cristo. E uma vez que Cristo morreu na cruz, os sacrifícios de animais não tinham mais valor. Então já não resta sacrifício pelos pecados, porque aquela pessoa estava abandonando o único remédio que podia curar a sua doença. Virou as costas para a única solução existente para o problema do seu pecado. Ele jogou fora a única tábua de salvação para a sua situação de afogamento na perdição. Imagine isso, uma pessoa morrendo afogada na represa de Guarapiranga, chega o policial num jet ski ou num barco e joga uma boia para a pessoa se salvar, e a pessoa simplesmente empurra a boia e diz: eu não quero. Já não resta salvação, já não tem pagamento, já não tem remédio, porque ela rejeitou a única coisa que de fato poderia salvá-lo. Então, qual é o destino do apóstolo? Primeiro, é morrer sem perdão. Morrer sem perdão. Não haverá perdão para ele. Ele levará os seus pecados para a sepultura e, com isso, o juízo de Deus sobre ele, que é o que diz o verso 27. Pelo contrário, em vez de sacrifício pelos pecados, o que existe é a certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Já que não tem mais sacrifício pelo pecado dele, ele vai morrer no seu pecado, ele vai morrer debaixo da ira de Deus, ele vai morrer condenado e, portanto, o que o aguarda é o fogo vingador de Deus, do juízo de Deus, horrível juízo de Deus que Deus exerce contra os seus adversários, porque é nisso que o apóstata se torna adversário de Deus, inimigo da verdade. Por isso, não há perdão para ele. E depois da morte, o que o espera é o juízo horrível, como um incêndio, um fogo que devora e consome os inimigos. Nem sempre o apóstata está consciente disso. Na verdade, ele se sente bem, ele acha que fez a coisa certa. De vez em quando, algum apóstata, ele sabe o que é que o aguarda, como, por exemplo, o rei Saul no Antigo Testamento, que foi ungido, que o Espírito de Deus veio capacitá-lo para ser rei em Israel. Durante um tempo ele fez a vontade de Deus, mas à medida que o tempo passava, se mostrou que o seu coração não era reto diante de Deus. Ele começou a fazer o que não devia e começou a deixar de fazer o que devia, começou a se afastar de Deus, até que finalmente Deus disse: eu não tenho mais prazer nele. E diz que Saul tinha crises de depressão terrível, de angústia. Era um homem angustiado, era um homem oprimido, um homem violento até, e morre se suicidando, tirando a sua própria vida, porque não conseguia viver mais com aquela angústia que havia no seu coração. Às vezes acontece isso com o apóstata, ele sabe o que ele fez, ele sabe o que é que o espera, e isso angustia, mas na maioria das vezes o apóstata se sente seguro, porque ele nega a Deus, e se ele nega a Deus, ele não tem o que temer, porque se Deus não existe, ou se o Deus que existe não é um Deus que toma vingança dos seus adversários, então ele não tem com que se preocupar depois da morte. Mas a verdade é que se ele vira as costas, se você ou se eu virarmos as costas para o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, já não resta sacrifício pelos meus pecados e pelos seus, mas só a expectativa do juízo terrível de Deus, como uma fornalha que consome tudo após a morte. Em terceiro lugar, o nosso autor faz uma comparação entre a seriedade desse pecado de apostasia contra Cristo com o pecado de apostasia no Antigo Testamento. Esse ponto é importante porque os judeus a quem essa carta se destina conheciam muito bem o Antigo Testamento, todas as suas leis e todas as suas regras. E aí eles conheciam o que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 17, versos de 2 a 7, onde Moisés diz assim: se um israelita deixar de seguir a Deus
e começar a adorar o sol, a lua, as estrelas, e se prostrar diante de ídolos, ou seja, se o israelita apostatar, abandonar o verdadeiro Deus e se curvar diante de outros deuses, então ele terá de ser apedrejado. A pena é a pena de morte. Não tem sacrifício por esse tipo de pecado. No Antigo Testamento, Moisés prescreveu sacrifícios de animais por vários tipos de pecado. Se a pessoa cometesse um determinado pecado, ela ia no templo ou no tabernáculo, levava um animal, o sacerdote sacrificava e declarava o perdão para aquela pessoa. Vários tipos de pecado eram possíveis de ser purificados e perdoados através de sacrifícios de animal. Mas tinha alguns pecados para os quais não tinha sacrifício previsto na lei. E um deles era esse aqui. Era abandonar a Deus e servir a outros deuses. Se chamaria 2 ou 3 testemunhas e aquela pessoa morria sem misericórdia. Se as testemunhas confirmassem, é verdade, ele está adorando os ídolos, ele largou a Deus e está seguindo os falsos deuses, aquela pessoa seria apedrejada. Veja o que diz o verso 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, o israelita no Antigo Testamento que rejeitasse a lei de Moisés, onde se ensinava que só há um Deus e onde se ensinava a verdadeira religião, ele, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, seria morto sem misericórdia. Agora, o nosso autor pergunta aos seus leitores, verso 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Se no Antigo Testamento, quer o período anterior, quer o período de figuras, de símbolos, de tipos, onde Deus ainda não havia se revelado tão claramente, onde Cristo não era tão claramente exposto e dado ao povo de Deus, se naquela época quem abandonasse aquela revelação era apedrejado e morto sem misericórdia, o que dirá então daquele que agora conheceu o Messias, recebeu o pleno conhecimento da verdade? Olha o que o nosso autor diz que a apostasia é um pecado contra o Deus triuno. Olá, irmãos e irmãs, muito obrigado por terem acompanhado mais uma pregação aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos agradecê-lo sempre por assistir os nossos vídeos e sempre fazer aquele convite para que você possa inscrever-se aqui nesse canal, contribuindo também com o like aqui no vídeo de forma gratuita e nos ajuda muito para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Se você assim desejar, também pode compartilhar esse vídeo enviando nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para um amigo, no grupo talvez da sua igreja, para que mais pessoas possam então ouvir essa mensagem tão preciosa a respeito de um tema tão importante, tão delicado, a respeito da apostasia, o abandono da fé. Como disse o texto então exposto pelo reverendo Nicodemos, ai daqueles, que caem na mão do Deus vivo, porque são aqueles que, uma vez que o viram experimentar no Evangelho, dão as costas a Deus, negam a verdade da palavra de Deus e optam a seguir uma vida longe, distante da presença do Senhor. Para esses já não há então mais solução, porque eles já ouviram o Evangelho, já ouviram a palavra de Deus, e esse talvez seja uma das piores escolhas, uma das piores atitudes, abandonar a fé, negar Cristo. Como a própria Bíblia diz, é o cão que come o próprio vômito, o porco ou a porca que depois de limpa volta a se debruçar na lama. Que fim triste esse, meus irmãos? Que nós possamos então orar ao Senhor, que Ele nos dê força sempre, nos fortaleça, nos mantenha de pé, que nas nossas quedas e os nossos vacilos o Senhor sempre venha a nos conduzir de volta ao caminho, nos dar força, porque nós somos frágeis e se não for o Senhor para sustentar a nossa fé, nós de fato estaremos perdidos. Se você quer acompanhar essa pregação na íntegra, eu convido você a clicar no link que está aqui abaixo.
você pode clicar e ir até a pregação original, onde você tem um vídeo na íntegra, já que esse canal apenas posta trechos das pregações, mas não é o canal oficial do Reverendo Nicodemos. Você pode clicar no link abaixo e você acessar o canal oficial dele e também o vídeo original que está lá no YouTube da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro.